Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Hoje a aula vai ser sobre a puberdade. E a puberdade ela faz parte do desenvolvimento humano e ela está ligada ao surgimento de características relacionadas ao amadurecimento sexual. Então começa a haver mudanças físicas no corpo. A criança tem um corpo bem mais parecido entre menino e menina, depois eles começam a se desenvolver, começa a ter essa mudança morfológica do corpo e também fisiológica, os hormônios. Então, como nós vimos na aula de sistema endócrino, né, lá no hipotálamo começa a secretar hormônios, aqui no caso GnRH, para a pituitária, que vai liberar esses dois novos hormônios, LH-FSH, que vão estimular, aqui no caso do homem, o amadurecimento dos testículos e dos espermatozoides, a produção de testosterona. E esse hormônio ele está ligado tanto ao surgimento de características sexuais primárias e secundárias. Na mulher começa a produção do estrógeno e progesterona. Então se inicia o ciclo menstrual, né? A primeira menstruação se chama menarca. E como vimos, né, então tem o desenvolvimento devido à presença, o início da produção desses hormônios, nós temos o desenvolvimento de características sexuais primárias que estão relacionadas aos órgãos reprodutores. Então, no início da puberdade já vai haver a primeira ejaculação nos homens e na mulher o início do ciclo menstrual. Então, as características sexuais primárias são relacionadas às gônadas, que são os ovários nas mulheres e os testículos no homem, e os outros órgãos do sistema reprodutor. Já as características sexuais secundárias, elas são características indiretamente ligadas à reprodução. No caso aqui, dimorfismo sexual é bem representado aqui nos pavões, né? O macho ele tem essa característica bem diferente das fêmeas, né? Nos seres humanos não há tanta diferença, mas tem sim. Então, nos homens, as características secundárias estão relacionadas a pelos no corpo, barba, diferença na voz, pelos pubianos, tanto no homem quanto na mulher. Né? As mulheres também vão ter surgimento de mais pelos na região da axila. Vai haver também um enlargamento dos quadris, então vai ter essa diferença entre a cintura e os quadris. Então a puberdade ela se inicia por volta dos 10, 11 anos, ou pode ser mais tardia também nas meninas, e ela se inicia por volta dos 11, 12 anos nos meninos, e neles vão terminar por volta dos 17, 18 anos. Então, dependendo das pessoas, essas mudanças vão aparecer mais tardes e algumas vão aparecer mais cedo. Então vai haver presença de acne, aqui no caso espinhas, a barba no rosto dos homens, a mudança nas vozes, tanto do homem quanto da mulher, né? Aquele pomo de Adão, né? Que é aquela aqui no pescoço, né? Forma aquele pomo de Adão. Mais pelos nas axilas, tanto nos homens quanto nas mulheres. Muitos homens aparecem pelo, né, em outras regiões do corpo, como peito, barriga, as pernas. Vai ter mais pelos também nas mulheres, tanto na região pubiana, é o local que mais tem, né, tanto no homem quanto na mulher. Aumento do tamanho dos órgãos externos, tanto nos lábios da vulva, quanto no pênis também vai aumentar de tamanho. E no homem inicia-se a ejaculação e na mulher inicia-se a menstruação. Um pouco antes da puberdade, surgem alguns pelos na região pubiana e nas axilas, tanto dos meninos quanto das meninas, né? Mas já a partir da puberdade é que vai ficando mais grosso esses pelos, tanto em algumas regiões, e o surgimento nos homens da barba. Então aqui nessa imagem, né, é uma imagem científica, né, apesar de mostrar pessoas nuas, ela tem um intuito científico de mostrar uma pessoa durante todo o seu desenvolvimento, né, uma mulher, do sexo biológico feminino, né, mulher. Então vai havendo depois tanto o desenvolvimento dos seios, quanto
aqui na região do quadril você vê que ele fica mais largo, a cintura mais fina, em comparação, né? O quadril fica mais largo, a cintura mais fina e o surgimento de pelos na região pubiana. Então aqui é uma mulher de 16 anos e aqui no início dos 10, 11 anos da puberdade. Então, durante a puberdade já há o amadurecimento sexual, mas ele se completa no fim da puberdade, que é por volta dos 16, 17 anos. Então vai havendo, né, essas transformações, tanto na região dos seios, quanto na região dos quadris, o surgimento dos pelos pubianos nas mulheres. Há uma grande variedade de tamanhos também, não necessariamente uma mulher completamente madura vai ter um seio igual a outra. Algumas vão ter seios maiores, outras menores. É normal isso acontecer também. Pelo também, algumas mulheres têm mais pelos que as outras. E pelo também é um tabu, né? Hoje em dia as pessoas se depilam, mas as pessoas que preferem não depilar também não tem problema nenhum. Tanto que os pelos eles têm funções também no nosso corpo. Então aqui nessa imagem aqui também mostrando o desenvolvimento dos seios, né? Que ele, nas crianças eles não têm essa diferenciação e depois ele vai se desenvolvendo, vai aumentando, vai se formando o tecido mamário. Já nos homens, né? A principal característica visível é o surgimento dos pelos, né? Os ombros também ficam mais largos, alguns músculos, né? Não vai ficar um bombadão, né? Mas é claro que os músculos eles ficam um pouco mais fortes, né? Mais desenvolvidos, mas também não é uma grande quantidade, né? É só mais relacionado ao tamanho, à mudança na voz e o surgimento dos pelos. Então aqui mostrando, né, que começa a se desenvolver por volta, a puberdade começa nos 11, né, e vai até os 17, mas isso nem sempre é assim. Aqui está mostrando nessa imagem dois meninos da mesma idade, né, que um é até um pouco maior que o outro, e esse daqui da esquerda, ele se desenvolve primeiro que o da direita, mas lá numa certa idade, por volta dos 16 anos, que se inicia o desenvolvimento aqui das características sexuais nesse outro aqui da direita. Quer dizer que nem sempre todas as pessoas têm o mesmo tempo biológico, né? Então é comum que isso aconteça também. Quanto à voz também, não é todo mundo que vai ter uma diferença na voz, alguns ficam com a voz bem grossa, mas nem todo mundo vai ter isso também. Então é muito normal. Caso algo saia muito do normal, você deve procurar o seu médico. A mesma coisa nas meninas também. Se você for comparar umas às outras, elas vão ter tempos diferentes no amadurecimento. Então aqui nessa imagem está mostrando, né, que no início da puberdade se desenvolve essas características, né, o surgimento depois no fim da puberdade já está completamente desenvolvido. É claro que algumas pessoas ficam muito peludas, outras são menos peludas, também é normal. Tem homens que nem aparecem tanto pelos no peito ou na barba, isso não significa que um é mais masculino que o outro. São só características sexuais, secundárias. Então a puberdade ela está relacionada ao surgimento dessas características, né, relacionadas ao amadurecimento sexual. Então ela faz parte do desenvolvimento das pessoas, entre a fase, né, que ela nasce e depois ela começa a amadurecer. E o amadurecimento sexual ele está relacionado à reprodução humana. Porém, socialmente, nós chamamos geralmente as pessoas que estão nessa fase de amadurecimento sexual de adolescentes. Mas a adolescência é algo socialmente construído, né? Muitas pessoas terminam a puberdade lá por volta dos 17, 18 anos e ainda continua é classificada como adolescente, né? Porque ainda vive com os pais, não tem aquele amadurecimento, não tem aquele amadurecimento psicológico. Havia uma época que não tinha essa classificação de adolescente, porque a pessoa ela era criança, depois ela já começava a trabalhar, ela já era adulta e começava a trabalhar muito cedo, então não tinha essa diferenciação.
Depois da Revolução Industrial, com o surgimento de escolas que foram proibidas crianças de trabalhar nas fábricas, elas começaram a frequentar a escola, que surgiu esse conceito de adolescência. Mas as pessoas mais jovens sempre houve na história nessa separação entre os adultos e os mais jovens, mas é muito mais recente essa cultura adolescente. No fim das contas, você tem mesmo essa mudança psicológica que está relacionada ao amadurecimento do corpo, ao amadurecimento físico e fisiológico, mas também tem essa parte da adolescência, que é algo relacionado a social, ele está relacionado a essas mudanças psicossociais. Então, resumindo, durante o desenvolvimento do corpo humano, a puberdade está ligada ao surgimento de características relacionadas ao amadurecimento sexual, ou seja, mudanças físicas e fisiológicas estão acontecendo nesse corpo. Características sexuais primárias são características diretamente ligadas à reprodução, tais como as gônadas e outros órgãos do sistema reprodutor. Então, essas são as características primárias. As secundárias estão ligadas à diferenciação sexual, indiretamente ligadas à reprodução. Por que indiretamente ligadas à reprodução, né? Embora elas não vão ser responsáveis pela reprodução, as pessoas vão se atrair devido a essa diferenciação. Então, essa foi a aula sobre a puberdade. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo.